Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Aí após Olha só, tem um eco no teu microfone. Oi. Quer ver? Fala. Oi. Tá com efeito. Agora o Malek virou vocalista dos anos 80, aí, então. Ó, com defeitos especiais. Tá retro. Agora tá melhor? Acho que troca pra aquele outro, desse outro microfone aí. Eu falo telefone. Peraí. Muda o telefone aí, Malek. Agora. Vai, fala aí. Som, oi, bom dia, bom dia. Agora sim, Malek Doubles, bom dia, agora, sem eco. Agora é presencialmente neste plano. Não. Mas acho que eu também tô aqui com... Os microfones estão pós-festa do Pinhão, estão muito louquinhos. Melhorou agora, Luan? Agora 100%. Quem sabe faz ao vivo, né? Como dia nosso amigo Fausto. Então, agora sim começa a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, que a gente tem sempre aí um programa especial para você. E o que a gente vê no Pulso de hoje, Vi? A gente já falou sobre o metaverso em um programa aqui com o Leonardo Guzatti. Se você não ouviu, volta lá e ouve então, para você entender um pouquinho o que é esse ambiente aí. Mas a gente traz então as profissões do futuro dentro do metaverso. E também aí tem outro destaque, né, que após as ações da Magalu despencarem, a Luísa Trajano deixa então a lista da Forbes aí, que é aquela lista de bilionários. Temos também as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento e, claro, né, o tema do programa de hoje, né, Malek? É isso aí, aqui no Pulso a gente já falou sobre vários assuntos de gestão, sobre segmentos específicos de mercado, tendências para o futuro, e o programa de hoje reúne tudo isso aí, só que num segmento específico aí, as oportunidades para o futuro do mercado imobiliário. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui mais um crossover do Pulso, né? Bem legal esses crossover aí, conversar com pessoas que também têm seus programas, né, Mike? É verdade. A Juliana Maria, ela atua como assessora imobiliária, faz mentoria também para o mercado imobiliário, avaliação judicial de imóveis, tem especialização na área aí, uma série de formações aí também que ajudam ela a prestar esse serviço. E claro, colunista conosco aqui também na RC7 com o Homecast. Bom dia, Juliana, tudo bem? Como está? Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Estava pensando, será que meu microfone também vou estar? Já começou certo, então. Já, enfim, é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente sabe que essa bancada aqui na segunda-feira traz realmente pessoas de renome, eu que venho acompanhando vocês aí há um bom tempo. Eu fiquei pensando, nossa, eu nunca vou estar nesse programa e hoje estou aqui. Então, imagina, realmente é uma satisfação, né, poder estar aqui trazendo um pouquinho do conteúdo do mercado imobiliário, que realmente é a minha paixão. Então, a gente quando começa a falar do que gosta e vai indo e vai entrando outros assuntos, então espero contribuir para quem está ouvindo, né, para inclusive se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, eu já pegando do Homecast, né, uma pergunta, alguma sugestão, manda aqui para a rádio. Eu acho que é bem interessante, tudo envolve o mercado imobiliário, né, é uma esteira de negócio que realmente a gente vai ter muito conteúdo hoje aqui. Espero que vocês, enfim, tragam bastante informação, tragam perguntas, né, pra gente poder sanar muitas dúvidas. Legal você falar isso, porque de fato o mercado imobiliário permeia todas as atividades, né, do homem. Assim, se a gente pensar no aspecto rural, né, na produção rural, no agronegócio, está envolvido aí com o mercado também de imóveis desse segmento, né? Sim. Quando a gente fala hoje de negócios, de empreendedorismo, a pessoa que quer uma sala comercial, que quer montar o seu negócio, ou uma pequena indústria, ou uma grande indústria, um grande negócio, né, uma empresa de prestação de serviço, normalmente ela precisa de um espaço físico. E aí, claro, nós com as nossas famílias aí também, né, o propósito disso tudo, sem dúvida, é o melhorar a sociedade, é a gente também empreender, trabalhar para construir a nossa família, para a gente se desenvolver enquanto sociedade. Tem as residências das pessoas, então de fato, né, acaba sendo o cenário de muitas dessas atividades, e super importante a gente falar sobre isso com os nossos ouvintes aí do Pulso, pessoal que segue no podcast também, tá ao vivo conosco, participa aí. Então a gente tem uma primeira pergunta para iniciar, né? Na verdade, a gente percebe, né, assim, Ju, uma mudança bem assim,
que vem se destacando no mercado, e a gente percebe que você se reinventou nesses últimos meses, nesses últimos tempos. Conta pra gente um pouquinho, Ju, como que você tem atuado, como que tá a tua carreira hoje, o que você faz, né? O Malik falou sobre o teu extenso currículo e a tua experiência também no mercado imobiliário, mas o que você tem olhado e feito hoje, assim, pra quem tá ouvindo a gente entender e te conhecer também? Na verdade, o mercado imobiliário começou comigo em 2008, até quando meu ex-companheiro falou, de repente você não vira corretora de imóveis? Eu pensei, olhei assim, porque eu sou formada em turismo e hotelaria, e a formação ali do Cresci, que é o corretor de imóveis, ele assim, te dá uma certa autonomia, né? Porque eu não gosto muito de ficar no escritório fechado, então eu sou mais a questão comercial. E aí começou, né? Começou com o Cresci, né? Corretora de imóveis, a gente foi aprendendo, se especializando, e eu vi bem isso que você falou. Você tem que se reinventar todo dia. O mercado imobiliário, porque assim, ele trabalha com venda, locação, administração, área rural, área urbana, galpões, então assim, ele é muito extenso. E o que me chama mais atenção é a questão da mobilidade urbana, né? Que além de trabalhar com todos os setores de venda, locação, tem a questão da infraestrutura, que a pessoa tem que se adaptar. Então, assim, começou em 2008 e foi indo sempre um pouco ousada nos cursos, fazendo curso aqui. Comecei com avaliação judicial de imóveis, então hoje trabalho para as cooperativas, para o fórum, fazendo as avaliações judiciais, e eu sempre falo que o corretor, quando ele se qualifica, a premissa básica é trabalhar com a avaliação, porque assim, tudo envolve o valor, né? A pessoa quer comprar, quer alugar, é valor. Então, quando a gente vê profissionais entrando no mercado que deixam a avaliação para um último curso, a gente fica pensando como que ele vai se destacar no mercado. Então, hoje, o que a Juliana Maria faz? Eu trabalho realmente com assessoria, eu sempre quis trabalhar com mais voltado para a área personalizada. Eu sempre falava, o pessoal tem o seu advogado, tem o seu cabeleireiro, por que não corretor de imóveis particular? Então, assim, é isso que a gente vem colocando para as pessoas, pegar uma pessoa, um profissional, né, que tem esse conhecimento e possa, assim, viabilizar melhor investimento, seja para morar, para alocação, seja para comprar, seja para investir, porque assim, o investimento hoje, vamos pegar um gancho de uma construção civil. Ele vai construir hoje, mas tem prédios, empreendimentos que daqui 36 meses, 46 meses, ele vai ter o retorno do investimento dele. Então, as pessoas têm que viabilizar isso para o investidor. Você vai estar colocando esse valor agora, mas vai receber daqui 2, 3, 5 anos. Né? Então, para isso veio antes uma viabilidade. Né? Então, assim, o que eu vou construir? Então, tudo é questão de planejamento, tudo é questão de se reinventar. A pandemia trouxe muito isso, né? Então, a pandemia, enfim, ela trouxe um novo cenário, e o que acontece hoje com o meu profissional? É eu trabalhar bem personalizado, pegar o cliente, o que você precisa. Então, eu quero construir isso, eu quero alugar isso. Então, a gente trabalha, tem um perfil, né, que a gente acaba planilhando ali, vai atrás. Então eu trabalho hoje com menos clientes, no entanto, poder dar essa atenção um pouco mais dinâmica, né? Mais Quando rápido. Você fala isso, Juliana, eu percebo bem a questão do que a gente fala, né, Vini, sobre tendências de negócios aí de forma geral, que é essa experiência da pessoa, né, a experiência do usuário, a questão da personalização, né? Então, dá para ver que nesse mercado, de fato, também existe, né, essa busca, né? Com certeza. Mas também a busca por um produto, né, que dê resposta para as intenções da pessoa, né? Eu acho que essa dica é muito legal quando a gente olha que tanto no mercado imobiliário como em outros mercados, a gente tem que focar naquilo que o cliente quer, né? Naquilo que ele espera. Se é investidor, é retorno sobre investimento, se é para morar, se é para alugar, né? Enfim, e aí é a mesma coisa nas empresas, né, Vini? Com o desenvolvimento de seus produtos, né? Eu ia citar porque o que eu percebo é o seguinte, há uma tendência muito grande, né, de profissionais, de empresas, enfim, de migrarem para as áreas de inovação, né? Aquele negócio de negócios tradicionais versus negócios inovadores, startups. Só que o que eu enxergo, e eu acho que a Juliana enxergou muito bem isso também, é que nos mercados tradicionais, a gente está falando do setor imobiliário, que é um mercado já milenário, dá para dizer, né? Existe muita necessidade ainda, e isso nunca vai deixar de existir. As pessoas nunca vão deixar de morar, de trabalhar, de utilizar os espaços. E o que eu percebo é que às vezes, nesses mercados tradicionais, digamos assim, as pessoas às vezes não enxergam que mesmo ali dá para inovar, dá para trazer mais inteligência, e o que eu percebo é esse foco na experiência das pessoas. E aí cito também, né, você, Malik, com o empreendimento, com a visão que você tem também junto com a Ju. A gente sabe de outros profissionais também aqui na nossa cidade, Brasil afora, que também estão enxergando esse foco nas pessoas, esse foco na experiência do cliente. E aí você consegue, digamos assim,
atender uma necessidade, né? Ganhar o seu também, que eu acho que isso a gente nunca pode deixar, né? Porque faz parte da carreira empreendedora também, mas de focar em diferenciais que realmente façam sentido, e aposto, né, com vocês que isso vai ser o que vai sustentar, né, esses mercados aí tradicionais, ou até mesmo os mercados de inovação, que é foco na experiência do cliente, né? Isso a longo prazo é o que vai se sustentar, e tenho certeza que vocês estão no caminho certo, né? Quando o Vini fala vocês aqui, o ouvinte deve estar se perguntando, né? Não, mas o Malek está citando, o Vinícius está citando o Malek, citando a Juliana junto aí, né? É porque nós estamos com empreendimento, né? Na RDC Empreendimentos ali, né? Com parceiros aí, com Nelson Rossi Júnior, com Mário Cusatz também, né? E com a UBK também, que é uma grande parceira aí, que está fazendo 30 anos e que também está ajudando no desenvolvimento desse trabalho aí. O Vinícius sabe disso tudo, o ouvinte às vezes não sabe, e a Juliana é quem está fazendo a assessoria imobiliária, justamente porque é um início, né, de uma série de empreendimentos da RDC que são inovadores, que tem uma característica diferente. Então também por isso a gente quis falar sobre o assunto hoje aqui no Pulso, porque a gente percebe que é algo que está acontecendo. E te agradeço, Vinícius, por dar essa deixa aí. Imagina. Pra gente fazer um pouquinho o jabá aqui também. mas não é só o jabá, né? Porque eu acho que a gente que está trabalhando, que está atuando, a gente precisa se espelhar, né, em alguns profissionais, em algumas empresas. E para quem está no mercado imobiliário, acho que não dá para deixar de seguir e acompanhar o que vocês estão fazendo, sabe? Porque eu vejo que realmente é algo disruptivo. E eu confesso que deve te dar medo estar na pele de vocês, porque quando você traz uma inovação, traz um negócio diferente, sempre tem aquele risco maior, né, de, vou fazer o feijão com arroz, porque vai dar certo e vai funcionar, mas vou fazer um negócio diferente, um trabalho, né, com inteligência, com análises aí, eu acompanho de perto, né, Mari, que lá você e tudo mais, a empresa também, pensar em cada detalhe, assim, do cliente, isso tudo faz diferença. Eu acho que para quem tá ouvindo a gente agora, vale ouvir isso, quem não é do setor imobiliário, levar esses aprendizados, né, o que a gente vai falar aqui, também para outros setores, né, para o seu setor, seja lá setor gastronômico, setor de turismo e hotelaria, que a gente sabe que é um setor aqui em Lages que está crescendo bastante. Verdade. Tem muita oportunidade também para ser explorada, né? A Ju falou da sua formação, eu achei legal também. Enfim, para qualquer setor, e até mesmo setores de inovação, de tecnologia, que supostamente são aqueles que estão mais ligados, conectados com isso, né? Perfeito. Vamos um destaque do Pulso aí. Bora lá. O metaverso e as profissões do futuro, né? A gente tá falando muito de futuro hoje aí, fica ligado. Desde que Mark Zuckerberg anunciou a mudança do nome da holding do Facebook para a Meta, o metaverso tem movimentado o mercado aí em todo o mundo. E não seria diferente para o mercado do trabalho, né? Então, especialistas aí são unânimes ao dizer que esse ambiente virtual que simula o mundo real levará o surgimento de novas profissões e exigirá novas habilidades aí de muitos profissionais. Então, se liguem nessa lista aí das 5 profissões que podem surgir no metaverso até 2030, até daqui a 8 anos, né? É isso aí, acertei a conta de cabeça aqui. Segundo a Adecco, né? A empresa aí de soluções para RH. Então, a primeira profissão é designer de vestuários para avatares. Então, as roupinhas para quem vai estar digitalmente lá dentro do metaverso vai ter essa profissão. Tem também uma outra profissão que são os caçadores de recompensa de dados. São profissionais com conhecimento jurídico necessário para proteger e assegurar a privacidade dos seus dados. Tem os metamédicos, achei bem legal esse nome até, que é nossos dados biométricos e físicos ficarão vinculados aos nossos avatares do metaverso, e isso abrirá espaço para profissionais da saúde realizarem diagnósticos e possíveis tratamentos à distância. Temos também aí o arquiteto de metaverso. Esse é o Mário que já vai começar a estudar também, né? Vou pesquisar sobre isso aí. São os profissionais responsáveis aí pelo desenvolvimento de espaços, objetos e lugares, e também experiências dentro desse ambiente digital que é o metaverso. E temos também aí o quinto, né? O quinto item da lista, que é diretor de eventos no metaverso. Esse profissional será responsável por organizar, promover eventos virtuais dentro do metaverso, coisa que já vem acontecendo. Então tem 5 profissões aí, mas a gente sabe que tem muito mais novas profissões, novas modalidades que vão surgir nesse ambiente também, e é importante você estar ligado nisso, né, para talvez entrar com aquela visão de como você pode oferecer coisas dentro do metaverso ao invés de somente utilizar os serviços lá de dentro, né? Acho que essa é a grande dica que o Pulso tem trazido, né? O metaverso não só como algo para um ambiente para a gente consumir, mas um ambiente onde a gente pode encontrar oportunidades de negócios e oferecer um pouco do valor, né, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente enxerga ali, né? Seja no metaverso ou no mercado imobiliário, né? Você vai precisar de dinheiro para realizar seus planos e alcançar suas metas aí. E quando
planejamento, então, de um negócio, de alguma coisa aí envolve dinheiro, você precisa estar próximo de quem entende do dinheiro e, claro, te disponibiliza recursos de uma forma justa e acessível. Sicredi viabiliza aí seus investimentos, financiamentos e os seus planos, seja com imóveis, inovações para sua empresa, até no metaverso, acho que dá. Com certeza, né? Por que não, Sim. né? Abre sua conta lá no Sicredi, liga no telefone 4932899800 ou visite uma agência mais próxima de você. A gente vai fazer o break aqui um pouquinho antes, vai antecipar um pouquinho e a gente já volta pro segundo bloco, onde a gente vai falar bem mais aí com a Juliana Maria aí sobre o mercado imobiliário. Cafézinho. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Juliana Maria. Ela atua como assessora imobiliária, faz mentoria para o mercado imobiliário, avaliação judicial de imóveis, também é colunista aqui na RC7 com o Homecast, todas as quintas-feiras, às 8 da manhã também, mesmo horário do Pulso aí, falando então sobre o mercado imobiliário e sobre o futuro aí desse mercado, futuro dos imóveis. A gente já falou sobre algumas coisas e para alinhar aí também com o nosso ouvinte, como que está, Juliana, o mercado imobiliário hoje no Brasil? Nossa, fervendo. Realmente eu sou suspeita em falar inovação, né? Então, um dos últimas pautas, inclusive, do Homecast foi inovação. Então, assim, ele tá muito acelerado, tá? O que tá acontecendo? Tá filtrando alguns profissionais que estão se capacitando. Né? Então se adaptando. Vocês falaram ali do metaverso, o metaverso está aí, né? Inclusive já está fazendo negociações imobiliárias de milhões, inclusive, né? Olha só. Então teve um curso faz uns 3 meses, mais ou menos, lá em São Paulo, que era específico sobre o metaverso do mercado imobiliário. Infelizmente não pude ir, mas assim, hoje o mercado imobiliário ele está em total ascensão, tá? Realmente as taxas de juros não estão ainda subindo, a taxa Selic, então se mantendo ainda numa taxa razoável. Por exemplo, semana passada a gente fez uns simulados, está em torno de 9,72, né, a taxa, a TR que eles chamam, né, que é a taxa com relação aos juros. Então ainda tá bom para financiar, que é o que gera muito o mercado imobiliário, são os financiamentos. Os imóveis estão se adaptando à nova modalidade, né, do pós-pandemia. Ainda nós estamos nesse reflexo do pós-pandemia. Mudou muito a percepção das pessoas com relação aos imóveis. As startups com certeza vieram para nos auxiliar. Eu até fui fazer uma pesquisa e chegamos a uma busca aqui que existem 900 startups voltadas para o mercado imobiliário. Então, assim, muitas empresas, logicamente, tem algumas que se destacaram mais, mas assim, 900 startups que estão aí trazendo inovação. Inclusive tem uma, né, de decoração e arquitetura, que é a ARC, que eles falam bastante, que é uma startup que você coloca as fotos ali, tem profissionais por trás que fazem toda uma decoração, viabilizam a parte mais técnica de uma casa. Então, deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui. Eu sei que tem em Santa Catarina, são 900 startups, São Paulo 339 e Santa Catarina com 95 startups. Santa Catarina bem inovador também nesse sentido, né? E o que você percebe na região, né? Quando a gente fala um pouquinho, tem ouvintes aí de podcast que são do Brasil todo aí, de outras regiões também, mas falando um pouco de Serra Catarinense, da nossa região também, para o ouvinte que está no rádio aqui, como que está o mercado especificamente na nossa região? Nossa região, ele está realmente, vamos pegar Lages especificamente, muita obra, né? Você vê que as pessoas estão demolindo para reconstruir coisas novas, coisas mais confortáveis. E o que as pessoas procuram hoje? Espaços maiores, mas que os condomínios tenham mais infraestrutura, que possam ter uma academia, um salão de festas, que possam integrar toda a família. Então, Lages, especificamente, toda a Serra aqui catarinense, a região da Amores, a gente percebeu isso. Né? Inclusive tem uma pesquisa que nosso parceiro Ismael fez para nós com relação ao que está sendo procurado hoje, em torno de 3/4 e mais para compra. A pessoa está deixando de alugar e está pegando o seu investimento e adquirindo mais uma casa própria. Até você falou da questão da taxa de juros, né? Mas a gente tem hoje um momento que é complexo, né? Porque você tem uma taxa de juros um pouco maior do que ela já esteve, mas ao mesmo tempo uma inflação muito alta também, e muita gente que ficou com o dinheiro, vamos dizer assim, mais parado, né? Sem tomar uma atitude, hoje já não compra mais o imóvel, já não dá mais a entrada com aquele dinheiro que tinha, e essa ideia de esperar para que os preços baixem também não me parece muito boa. Acho que não existe uma tendência de baixa de preços, né? Não, pelo contrário, é aumentar mesmo. Então, por que acontece? Nunca se deu tanto valor ao imóvel quanto
pós-pandemia, né? As pessoas ficaram mais em casa e olharam, essa casa tá pequena, essa casa tá grande. Então, assim, a tendência é realmente aumentar. Então, quem está pensando em comprar, compre agora, né? Realmente procure profissionais que possam atender, mas realmente tem muita coisa nova no mercado, tá? Muitas construções novas que infelizmente por um tempo ficaram ociosas. Foi feito um planejamento, inclusive a questão de decoração, homestage, uma coisa que a gente sempre falava, o pessoal tá fazendo para quê? Para aquele imóvel sair. Então, hoje o nosso mercado aqui na Serra Catarinense, ele está realmente também em ascensão, muitas coisas novas, né? E tem construtores que já estão tendo essa visão, o que está sendo procurado hoje. O próprio Quantum, né? Foi uma tendência que vocês três, como 3 investidores visionários, né? Viram essa oportunidade, a questão dos lofts, integrar toda a família. É como nós estávamos falando no início, né? Hoje, às vezes o marido e a mulher trabalham cada um num lado da cidade e à noite que querem interagir, conversar. E o Loft, que o Quantum teve essa ideia justamente para que fique integrado, conversem, possam fazer uma janta, assistir uma TV e possam conversar, né, durante o dia. É isso, eu ia te perguntar também agora, o que as pessoas querem quando elas estão atrás de um imóvel, assim, o que elas estão em busca, assim? Praticidade. Ser mais funcional. Então, assim, hoje aquelas casas que a gente se refere que tem espaços maiores, mais amplos, mas não necessariamente número de peças, 4, 5 quartos, sala de estar, sala de TV, enfim, não precisa mais disso. Então, hoje a sala integrada com a cozinha, já tem a churrasqueira, já tem o espaço gourmet, inclusive que as crianças, as brinquedotecas já estão sendo colocadas junto com a churrasqueira para que fiquem todo um ambiente único, né, com a família. Porque hoje em dia, é o que eu acabo brincando, né, que nossa casa acaba sendo quase um hotel. Eu preciso tomar café e dormir. Né? Então, assim, o momento que você está em casa é que você possa interagir. Então, essa é uma das tendências, realmente, é fazer espaços mais amplos, no entanto, que sejam mais integrados. E você citou, Ju, da questão da pandemia, né, das pessoas ficarem em casa, e eu mesmo recordo quando eu fiquei um tempo em casa lá com a minha esposa, a gente começou a reparar mais naquelas paredes, aquelas manchinhas que às vezes você ignora, né? Quando você trata a tua casa ali realmente como um hotel onde você dorme e no outro dia você já sai cedo, né, pra ir trabalhar, para ir fazer as coisas, e aí as pessoas ficaram mais mais em casa na pandemia. Você consegue citar pra gente, né, o que você percebeu das principais mudanças, assim, desse consumidor, das pessoas que enfim, que valorizam, né, esses espaços, o que mudou depois da pandemia nesse mercado imobiliário? Na questão do condomínio, os apartamentos que têm infraestrutura, principalmente para atividade física, tá? Então, hoje elas se sentiram meio que presas, né, dentro das suas casas, e assim, os apartamentos que estão sendo construídos hoje, ainda é um reflexo da pandemia, que querem espaço para poder caminhar, para poder ter uma academia, que seja pequena, que seja uma esteira, enfim, um equipamento para eles poderem fazer atividade física. Então, isso mudou. Então, esses espaços maiores, inclusive os imóveis novos hoje já estão sendo construído com home office, que ele veio para ficar, né? Às vezes de forma um pouco menor, mas já veio para ficar. Então precisa sim de um espaço para ter um home office, né? Um espaço que a criança possa estar em casa, mas não atrapalhe no funcionamento da reunião ou da atividade dos pais. Então os condomínios com infraestrutura. Para nossa região, deixou de ser construído as piscinas, que antes era uma tendência, mas hoje o pessoal está indo nos clubes e deixando de ter, porque o próprio custo de uma piscina tem um valor elevado, né? Então hoje são basicamente esses 2 pontos principais, os espaços mais amplos e com uma infraestrutura de condomínio. Eu percebo alguns segmentos assim, né, com essa procura, e também percebo alguns segmentos com a questão da redução de trabalho e custo, né? Quando você falou, por exemplo, assim, de imóveis muito grandes que geram muito trabalho e muito custo, né? Então as pessoas também querem, ao mesmo tempo que querem essas facilidades de condomínio, elas também não querem pagar um condomínio muito alto, né? Elas querem um equilíbrio entre isso, né? Eu acho que essa questão fica desafiadora, né? Então, também acredito que a flexibilidade dos imóveis acaba entrando como uma possibilidade legal, porque eu vi durante a pandemia muita gente fazendo live na cozinha, porque não tinha um espaço em casa apropriado para fazer uma reunião online, né? Para participar de alguma coisa. Uma parede bonita no fundo ali, né? Ou porque o modem dela tava lá num quarto que não pegava direito, ou alguma outra condição, né, de infraestrutura, como você citou. Então eu vejo muito essa inteligência voltada para as necessidades das pessoas, né? E quando você falou home office, você falou de estar reunido, né? Eu acho que essa flexibilidade do imóvel, e você falou dos lofts e tudo mais, eu vejo como uma
uma tendência forte nesse sentido, por te possibilitar atividades diferentes, de formas diferentes, né? Você pode ter uma academia em casa se isso é uma prioridade para você, se você tiver um espaço assim. Agora, se você tiver que tirar um quarto da tua casa para transformar na academia, já não deu certo, né? Então, você compra um apartamento de 2 quartos, daí tem que virar o teu home office academia. Se alguém quer fazer academia, daí já não deu, já não funcionou. Aí sim, o condomínio tem que ter uma infraestrutura, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que essa personalização e o jeito de viver de cada um é que ainda vejo como muito limitado de forma geral nos imóveis, né? Tudo muito engessado, assim, né? Tudo muito, a pessoa compra ali muito enlatadinho, né? Que inovações você também enxerga no mercado e que empresas têm feito também esse tipo de inovação? Essa adaptação que as construtoras estão tendo justamente para esse novo perfil. O que o cliente quer hoje? Ele quer mais qualidade de vida, né? Antes da pandemia estava todo mundo acelerado, querendo fazer e acontecer. Hoje, com a pandemia, deu aquela freada para a pessoa realmente analisar um pouco o que ela estava fazendo, né? A gente viu que infelizmente perdemos entes queridos, estavam correndo, então assim, vamos tirar o pé do acelerador. Com relação aos imóveis, muita inovação está vindo, tá? Eu até trouxe alguns exemplos aqui, não só os contratos, assinatura digital, as próprias visitas técnicas com relação a óculos 3D, QR Code, aplicativos, atendimentos inclusive virtuais, mapas e maquetes interativas. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esses mapas e essas maquetes. É muito interessante, você consegue estar mexendo, abrindo assim as portas, é bem bacana. Então tudo isso veio para quê? Para facilitar. O pessoal pergunta, vai ser extinta a profissão do corretor de imóveis? Impossível porque assim, por mais que o cliente hoje chega nas principais imobiliárias ou nos corretores, eu já vi isso, eu já fiz um tour virtual, eu já peguei pelo QR Code, só que eu preciso que alguém vá lá me mostrar. Lages, então nem se fala, o pessoal ainda quer muito do contato, né? A gente faz as visitas nos imóveis, o pessoal realmente tem que ver aquela estrutura ali, pessoas que vêm de fora para conhecer os empreendimentos. Então, uma das inovações, fora a questão tecnológica, as startups, como nós falamos no início, são uma baita ferramenta que nos auxiliam, não são concorrentes, elas nos auxiliam para que a gente possa fornecer para o cliente um melhor desempenho, uma melhor visualização. Porque quando ele chega para nós, ele já fez esse tour, eu gostei, já vi o meu financiamento, né? Inclusive agora eu quero só ver a parte mais burocrática, porque assim, mercado imobiliário é igual à parte burocrática, não tem como, seja uma venda, uma locação, uma permuta, a própria construção, tudo envolve a parte burocrática e as startups auxiliam, mas não fazem todo o processo. Até porque tem uma coisa, Ju, que você fala aqui do papel do corretor, eu vejo, sabe? E aí volta um pouquinho para aquilo que eu comentava no começo do programa, que é as pessoas, né? Eu como consumidor, eu não atuo no mercado imobiliário. Então eu não sei muito bem o que eu quero, o que eu tô buscando às vezes, sabe? Eu acho que isso é comum em muitas pessoas também, de refletir, mas Vinícius, tua esposa tá grávida, você vai ter um filho, você vai querer ter mais filhos? De repente tem alguma pessoa na família que você queira que more contigo, você viaja quantas vezes por ano? Então, coisas assim, sabe, de entender um pouquinho melhor o cliente. Eu acho que o papel do consultor, do corretor, né, enfim, desses profissionais, assim como das empresas também, de entender nessas necessidades e coisas que às vezes eu não pensei. Às vezes eu compro lá, e eu já fiz isso, tá? Eu já comprei uma casa baseada somente no local onde eu trabalhava, e aí eu mudei de trabalho, eu fiquei com uma casa totalmente desconectada e deslocada da minha família e das coisas da onde eu convivo hoje, sabe? Então foi uma decisão errada que eu tomei por não conhecer o mercado, por ser um consumidor que não foi atrás, que não refletiu sobre. Então acho que é um papel também das empresas de pensar, né, e orientar, né, dar essa consultoria, fazer com que o cliente reflita, porque muitas vezes eu acho que tem o lado das necessidades do consumidor, só que tem uma questão, às vezes o consumidor não sabe muito bem o que quer. E isso é muito importante, de você trazer essa clareza, conversar, e uma decisão de comprar uma casa é diferente de uma decisão de comprar uma jaqueta, de comprar uma calça. Principalmente quando envolve um financiamento, né, Vinícius? Exatamente. Você falou ali, né, um horizonte às vezes de 30 anos para você pagar, e você tá numa condição. E você toma uma decisão no momento, você fala de um financiamento desses muito longos, né? Você toma uma decisão de uma dívida, né? Que é um endividamento, independente se está em dia ou não, é uma dívida. Sim. Que você, naquele momento, você não consegue avaliar muita questão e você toma uma decisão precipitada, entendeu? Então acho que para muitas pessoas isso pode ser um risco muito alto, porque daqui a pouco você consegue atingir um patamar financeiro melhor na tua vida, você consegue, né, crescer profissionalmente, que é o objetivo de todo mundo, né? E às vezes você fica com aquele investimento ali que
se eu tivesse esperado 2 anos ou tivesse esperado 1 ano, eu conseguiria pegar um outro empreendimento num local melhor. Enfim, então acho que isso tudo também é papel do mercado de ajudar as pessoas a refletirem sobre, ao invés só de empurrar os imóveis também, né? Eu acho que quando você fala nisso é uma questão de inovação que não é tão difícil de aplicar, né? Às vezes como você falou, a inovação às vezes não é só tecnologia, Exatamente. É só algo, totalmente... Isso tudo são automatizações, acho que a Ju traz muito bem a questão das startups, né? Dessa burocracia toda, mas essa questão humana, né, Malek, que você fala, ela é fundamental aí para qualquer setor, né? Até porque no mercado imobiliário, né, Juliana, a pessoa vai adquirir um imóvel, né? Não é como comprar um objeto pessoal ali, né? Como comprar uma roupa, ou como comprar um... Se não serviu, você troca ou deixa quieto, né? Existe uma segurança, né? A pessoa quer sentir isso e não adianta, pessoas fazem negócios com pessoas, né? Então esse papel é super importante, a gente sabe que você é especialista nisso e no terceiro bloco a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre essas inovações, sobre algumas tendências aí, alguns desafios do mercado também. A gente já volta com o Pulso. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com a Juliana Maria. Ela atua como assessoria imobiliária, mentoria para mercado imobiliário, avaliação judicial de imóveis, também é colunista aqui na RC7 com o Homecast, todas as quintas às 8 da manhã, e falando sobre o mercado e o futuro dos imóveis. Antes a gente tem dica de gestão. Quando a gente pensa em futuro dos negócios, algumas coisas são unanimidade em qualquer setor, né? Um mercado exigente caminha para automatizações e processos, né? Não tolera mais profissionais sem atitude empreendedora e sem bons comportamentos. A economia mundial também está se transformando e obrigatoriamente vai precisar ser mais sustentável para poder sobreviver, ou seja, margens de lucros estão cada vez mais apertadas e o consumidor também tem a informação na mão e está cada vez mais exigente, sabendo o que quer. Então, vamos lá, né? Para o seu negócio continuar vivo no futuro, você precisa de ter bons profissionais trabalhando na sua operação, ter tecnologias que automatizem os seus processos e ter no mínimo aí mais inteligência de mercado e produto e do mercado e seu produto que você vende, né? Você tem que saber sobre isso, pelo menos o mesmo tanto que o seu cliente, para poder conversar com ele. Então, é trabalho pra caramba, né? Mas não dá para você ficar preocupado e não esquenta. E com a BeMind você tem tudo isso centralizado em uma consultoria multidisciplinar que vai executar os seus processos com especialistas, vai te ajudar a construir um time com foco em resultados e vai tirar aí, né, aquelas vendas que escurecem a visão do seu negócio, colocando números aí na mão através de solução fantástica aí de ERP, de sistemas e todo o trabalho de consultoria que a BeMind faz. Então, chama a BeMind aí no WhatsApp 49999370001 ou o site, né? Acessa o site aí bemind.com.br, conversa com o pessoal. É isso aí, a gente tem também destaque do Pulso após ações da Magazine Luiza despencarem. A Luiza Trajano deixa aí a lista de bilionários da Forbes, né? A famosa lista de bilionários da Forbes. Eu queria estar lá. Quem sabe aí, ó. As recentes quedas nas ações da Magazine fizeram com que a empresária Luiza Trajano saísse da lista. Então, a empresa tinha atingido o recorde de 5,6 bilhões de dólares de valor de mercado, cerca de 28,6 bilhões de reais. Sofreu uma queda aí, nada mais, nada menos do que 90% do valor das suas ações nos últimos 11 meses, né? Então, um exemplo aqui, né? Uma ação dessa empresa, e eu sou um exemplo, eu comprei essa ação a R$24 aí, a ação custava 24, hoje ela tá valendo R$2,58, né? E aí Por que isso aconteceu, Malik? Então, vários são os motivos, né? Tem um contexto econômico mundial que reflete aí nos resultados da Magazine Luiza, né? Da Magalu, até porque o poder de compra das pessoas caiu e o varejo, né? De forma geral, normalmente é um dos primeiros afetados por esses grandes momentos de crise aí que a pandemia trouxe, né? As pessoas cortam o custo, elas param de comprar eletrodoméstico, aqueles produtos ali e tentam estancar, né? Guardar o dinheiro, celular, segurar. Por exemplo, né? Exatamente. Eu tô pra trocar o meu faz tempo, tô deixando. Aí, ó, viu? Por outro lado, a gente tem as medidas também que a própria gestora tomou, né? Ela manteve salários, equipe, tentou suportar esse momento difícil, né? Então ela também fez um corte ali na carne, o que para alguns acionistas não é
não é muito bem visto também, né? E além de alguns depoimentos, alguns pronunciamentos que ela fez aí que não agradaram muito algumas pessoas aí, tiveram resultados negativos para a empresa e a empresa amarga aí algumas percas sucessivas, né? Por isso aí o valor de mercado despencou, mas são vários outros motivos também. Tem gente que acredita aí numa análise mais fundamentalista de que a Magazine Luiza tem condições e estrutura de reverter tudo isso, né? Mas é difícil discutir isso se você não é especialista. E aí, né, pra gente entender isso agora que já aconteceu, que a Magalu... Por exemplo, será que é um bom momento para comprar a Magalu agora que baixou? Eu não sei. Essa é a questão. Muitas vezes a pessoa diz, não, agora é a oportunidade, eu vou comprar. Se você não tiver bem assessorado com os especialistas da Nipur, você não vai entender o que está acontecendo, não consegue fazer a leitura certa, vai assumir riscos desnecessários aí, né? Então a Nipur já tinha alertado dos riscos de investir numa ação como essa. Não é que não pudesse existir uma possibilidade, mas existiam muitos riscos. Se você quer estar bem assessorado e investir com resultado, procura, antes de fazer um investimento numa ação dessa, né, no mercado de renda variável, consulta a Nipur antes no Instagram, no @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-995-68641. Investe com segurança aí. E a gente volta então pro nosso bate-papo. Já falamos um pouco sobre o perfil dos consumidores, sobre a pandemia, mas a gente tem umas inovações aí muito loucas também, né? A gente tem o Uber ali, né, com aquela questão de mobilidade urbana, e por outro lado a gente tem hoje as inovações no mercado imobiliário, transferindo um pouco também esse modelo. Por exemplo, no Uber você não tem o carro, mas você tem a disponibilidade de uso, né? Você, através do Uber, consegue ir até um local de carro sem ser dono de um carro. Você não precisa mais ter um carro, principalmente em grandes centros, né? Você acredita, Ju, que na questão da propriedade do mercado imobiliário também pode existir essa mudança da pessoa não ter mais um imóvel e simplesmente ficar aí à mercê de uma startup ou de uma situação assim? O próprio metaverso já diz isso, né? Você até tem ali, você acaba adquirindo, mas você ainda não tem essa disponibilidade, você não consegue ter como uma estrutura física pegar. Então, sim, é uma inovação que está aí para vir. Realmente o metaverso está dando essas ferramentas para que isso realmente aconteça. Existem outras formas, os próprios fundos imobiliários, que você pode sim estar investindo. De certa forma, tu não tem aquela propriedade. Um exemplo de comprar condomínios, comprar alguns tipos de imóveis em cotas. Por exemplo, eu não tenho todo o valor para comprar aquele certo empreendimento, mas eu tenho um valor X que eu consigo comprar um percentual, e aquele imóvel acaba sendo alugado, tem uma rentabilidade anual, eu consigo receber frutos daquilo também. Então, assim, eu não tenho 100% de propriedade, mas eu consigo ter um percentual de investimento. Os fundos imobiliários garantem isso também. Então, existem algumas formas de você ter essa rentabilidade, não tendo aquela propriedade de fato. E os consumidores, Ju, desculpa te interromper, mas assim, os consumidores de forma geral, eles estão mais abertos a compartilhar, né? Porque a gente está falando de economia compartilhada, né? Uber, por exemplo, é aquela, você não tem mais um carro, você passa a usar o carro, né, com outras pessoas ali. No setor imobiliário, as pessoas também estão mais desapegadas, assim, também. Como você enxerga o consumidor, assim? Ele está mais aberto a daqui a pouco, não, vou alugar ali, ou vou, enfim, dividir e tudo mais. Como que você tem enxergado isso? Tem alguns tipos de imóveis que fazem essa o próprio Airbnb, né? Ele traz essa facilidade. Então, as pessoas hoje, dependendo do público, dependendo do que ela quer ganhar com aquilo, tem compartilhada, tem de locação de espaços, tem de repente a casa ela pode locar, a academia ela pode locar. Então, assim, eu sou proprietária, né, de um apartamento X, mas eu quero locar um espaço dentro do meu condomínio. Se tiver numa convenção, se tiver no regimento interno, se for autorizado, sim, ela pode fazer a locação desses espaços. Inclusive o próprio Airbnb no início, né, as pessoas tinham os imóveis para locação normal com as imobiliárias. O que aconteceu no início, ela teve um efeito um pouco negativo, que os imóveis em certas regiões não havia mais para locação para as imobiliárias ou própria particular. Então, os que tinham, o preço era elevado de locação. Isso foi um efeito negativo no início do Airbnb. Depois, assim, é que o Airbnb, ele tem um público diferente, né? Pessoas com uma certa idade não acabam locando por lá. Acima de 3 meses também não acaba locando por lá. Então as pessoas hoje acabam locando seus quartos. Aqui em Lages, na Festa do Pinhão, teve muito disso, né? Locando seus quartos, suas edículas
para fazer tanto pelo Airbnb, a alocação de certos espaços para ter uma rentabilidade com aquilo. De alguma forma também é bacana ver esse tipo de inovação, porque você tem uma disponibilidade, né, de imóvel que estava ocioso lá, né, e você consegue também rentabilizar isso, né? Eu também vejo como uma tendência, quando você falou de Airbnb, aquela migração das pessoas dos grandes centros, buscando um pouquinho de paz, buscando um pouquinho também de sossego, e a Serra Catarinense tem também essa pegada com Urubici, com Urupema, com toda a região aí, com a possibilidade também de outros investimentos em imóveis aí que sejam para rentabilizar através do Airbnb, como também, né, para a pessoa ter a propriedade se for do interesse dela. Agora vamos entrar um pouquinho naquele outro lado do mercado, né? Qual que é a maior dificuldade hoje no mercado imobiliário? Dificuldade hoje, na verdade, é encontrar esses construtores que coloquem, de certa forma, produtos adequados à nova realidade do perfil do consumidor. E para quem trabalha com isso, o próprio profissional, hoje o cliente, o consumidor, ele não quer só alguém que vá abrir as portas para eles, ele quer surpreender. Então hoje a palavra-chave seria surpreender. Hoje, quando um profissional da área vai atender um cliente, realmente, que eu até citei no início ali, que fui atender um cliente que ele estava há 4 anos procurando um imóvel. Então essa dificuldade, o quê? De repente, para ele, não conseguiram pegar o perfil dele. Então hoje são dois lados, os imóveis sendo adaptados à nova realidade do consumidor, tá? Indiferente do padrão construtivo, indiferente da renda dele. Então, adaptar a esse novo modelo. E para os profissionais que trabalham com isso, inovar, se reinventar para quê? O que meu cliente procura hoje? Pesquisar, se atualizar, e hoje ele quer se ser surpreendido, ele quer assim que ao entrar no imóvel, que a pessoa abra a porta e não diga só que tem 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Ele quer saber o que tem próximo à localização, escolas, supermercados, hospitais. Então, assim, hoje ele quer muito mais que mostrar o imóvel. Ele quer realmente ser surpreendido. Esse aqui teve essa inovação, tem automação, tem Alexa, enfim, tem muitas facilidades. Tem internet com fibra ótica já instalada. Você está falando do quanto? Exatamente. Mas, assim, ele quer saber todas essas funcionalidades, além de ter um imóvel para abrir a porta para ele. Então, a dificuldade hoje que a gente pode ver é o seguinte, o profissional entender isso e os construtores estarem antenados para essa nova visão. O que meu cliente quer hoje? Porque ele está construindo hoje, mas vai ser entregue daqui 5 anos, daqui 4 anos. Então, ele tem que ter um estudo de viabilidade antes para atender esse cliente lá na frente. E para quem, né, a gente citou muito sobre essa perspectiva de quem está adquirindo e fazendo investimento em imóvel para, de fato, morar, para usufruir daquela estrutura, daquele espaço. Mas para quem, a gente sabe que tem muitas pessoas que investem, né? Você falou dos fundos de investimento no mercado imobiliário, mas tem aquelas pessoas que compram somente como uma perspectiva de investimento. Às vezes vão morar um pouquinho, mas já estão com o pé em outro local, ou compram vários imóveis de fato. Como saber se aquele imóvel é um bom investimento ou nem tanto assim? O que avaliar, né, para saber quando um imóvel é um bom investimento? Nesse caso, de quem está com a perspectiva de aportar para depois fazer a venda ou locar aquele local. Primeiro, fazer essa viabilidade. Qual que é o valor que ele tem disponível para investir? Enfim, se é 100 mil ou milhões. Então, depende para que ele quer. Então, depois disso, fazer um estudo de mercado, né? Então, hoje nós sabemos como é que está o nosso mercado aqui na nossa região, mas daqui 1 ano, ou melhor, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, por isso que todo empreendimento novo tem que ser feito essa viabilidade, diferente do valor. Pegando um público, né? A partir disso vai ser feito um estudo, ver o que ele precisa. Eu quero investir em galpão. Então, hoje aqui em Lages, por exemplo, tem uma dificuldade com esse tipo de imóvel. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estudar aquela determinada área para poder viabilizar um galpão para poder fazer a alocação. Então, depende muito do que o cliente, né, gostaria de aportar em questão financeira, se ele tem pressa ou não. Quero pressa, eu quero daqui 6 meses, por exemplo. Então, vamos pegar aquele valor, comprar um imóvel pronto, fazer um home stage, fazer uma adequação ali, eu quero para alugar ou eu quero para vender. Então, compra imóveis, inclusive de leilões, que você consegue um preço mais baixo, faz um home staging, ele também já coloca ele para vender.
Então, assim, são várias ramificações que podem ser feitas. Quando você fala isso, Juliana, eu percebo bem como a gente fala sobre qualquer negócio aqui no Pulso, né? Essa viabilidade que você fala parece assim, é muito semelhante a um plano de negócio mesmo, no sentido, o que o cliente espera, qual que é o valor de aluguel que ele quer, se é para alugar, o valor de venda, se é para comprar, o que esse nicho precisa, qual é a carência do mercado, né? Então essa análise, né? Esse olhar aí, ele é muito semelhante a qualquer empresa que vai desenvolver um produto ou serviço e colocar no mercado, né? Eu acho que é muito semelhante. Agora, quando você fala, né, Vinícius, de investimento, né, me veio à cabeça aqui, porque eu vi esses dias na rede social ali um post de um cara bem renomado aí de mercado financeiro, né, falando assim, né, o pessoal agora, os jovens estavam muito na onda do cripto, e o Bitcoin despencou, derreteu as criptomoedas, derreteu a Bolsa Brasileira, derreteu um monte de investimento que a pessoa fez ali, né, em renda variável, em ativos de maior risco, né, não que esses ativos não sejam bons, mas são ativos de maior risco e volatilidade no momento, né? E aí o cara diz assim, mas aquele imóvel que o seu tio comprou lá, aquele lá tá bombando, aquele lá tá valorizando. Então, tem uma questão também, né, Ju, que é essa segurança, né? Principalmente quando fala de Brasil, né? O imóvel, ele é um bom investimento no Brasil, né? Com toda certeza, a estrutura física ali, mesmo que o imóvel esteja numa área um pouquinho mais humilde, no mínimo 10% ao ano ele tem de valorização, no mínimo, né? Então, assim, se for feito algum tipo de infraestrutura no local, a tendência é aumentar cada vez mais. O que acontece? Às vezes as pessoas só têm um dinheiro, só tem um valor X e sem nenhum tipo de planejamento coloca uma construção lá e torce para que o mercado absorva aquele imóvel para ser vendido, mas é impossível, assim, não que seja impossível, mas assim, demora um pouco mais para voltar investimento. Então, uma coisa que a gente sempre fala é para as pessoas também prestarem um pouco atenção na mobilidade urbana, porque assim, indiferente da tua classe A, B ou C, você tá ali comprando aquele determinado imóvel e vai querer morar, vai querer investir, né, indiferente do perfil, mas assim, a questão de segurança, ela é para todos. Então, se você não tiver atento a essa mobilidade, esse planejamento, estar, enfim, ligado ao plano diretor da cidade, isso vai beneficiar o teu investimento. E as pessoas às vezes não se atentam a esse detalhe, né? De olhar como que está sendo a minha região, como que ela vai crescer, né? Eu quero atender o público A, então ele mora nesse bairro X, mas também é a mesma infraestrutura que vai ter de um outro bairro, né? E a questão de segurança, nós temos ali uns parceiros ali do Orion, o Gabriel, que criaram aquela startup, né? Bem legal. Enfim, de análise da criminalidade. Então, o que eles fizeram? Pegaram determinados pontos, né? Em parceria com as seguranças públicas, e estão fazendo isso. Eu quero investir aqui, mas será que esse investimento vai, ou melhor, esse espaço tem segurança? Não tem? Pode auxiliar no planejamento. Tudo Perfeito. Hoje é viabilidade. Juliana, tá bem legal o nosso bate-papo, a gente tá finalizando o programa, então a gente deixa um espaço final aqui para as tuas considerações finais. Faltou dizer alguma coisa, se você quer deixar algum recado aí para os ouvintes também. Nossa, só agradecer, né? Agradecer a participação, a oportunidade de passar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, que é o que eu adoro fazer. Realmente, eu estou numa nova mudança, faz 4 meses que eu vendi a minha imobiliária, estou trabalhando com uma assessoria imobiliária, com mentoria, inclusive eu presto mais mentoria para fora de Lages do que realmente para Lages. Então, assim, é uma nova mudança, é reinventar novamente, né? Eu não sei se eu posso passar minhas redes sociais, claro, meu telefone. Quem precisar de maior informação, meu telefone é o 999984893. Minha rede social é Juliana.Maria Corretora. Então, agradeço realmente, né, por estar aqui nesse programa que, de fato, só traz muito conhecimento. Espero que as pessoas possam ter, sim, aprendido um pouco. Sem dúvida, e para quem quer mais conteúdo sobre isso, tem Homecast toda quinta-feira e às 8 da manhã também. Antes, Luan, tem dica de tecnologia aqui que a gente deixou pro programa final. Aqui, né? Quando a gente fala em inovação no mercado imobiliário, logo vem na mente, né? Aquelas casas, escritórios cheios de integrações digitais, com cortinas que abrem automaticamente, luzes que acendem e apagam por controle de voz, circuito de câmera integrado com alarme, enfim, tem muita coisa acontecendo no ramo tecnológico para residências, né? Para casas. De fato, né? Os consumidores esperam que os imóveis do futuro tenham tudo isso, mas que tudo funcione, né? Principalmente. Então você já sabe que para isso funcionar, você vai precisar de uma internet de qualidade. Entretanto, é muito importante que a empresa de internet que esteja alinhada aí com o projeto e a proposta daquele espaço que você quer conectar. Com a AT Plus, que é você que atua no mercado imobiliário,
ou está reformando a sua casa também, pode alinhar o seu projeto e deixar toda a rede de fibra ótica instalada e prontinha para conectar toda a casa aí, posicionando os equipamentos da forma correta, nos locais em que você quer, deixando os cabos já e conexões exatamente dos locais adequados. Além, claro, né, de você também levar em consideração aquela questão estética, não deixar cabo passando onde não deve e tudo mais. Então, evitando também a necessidade de ter que daqui a pouco quebrar aí um gesso, quebrar uma parede ou refazer um móvel que você acabou de montar. Então, converse com a AT Plus, né? O pessoal vai entender lá o momento, deixa tudo já projetado, tudo passado certinho. Então, liga, né? Ou chama no WhatsApp 49-3240-0800 e converse com a AT Plus aí para projetar sua fibra ótica aí, na sua casa. Imóveis do futuro aí com tecnologia, tá lá Quantum Lofts lá, a Juliana também presta assessoria ali para RDC, já vai ter internet AT Plus tudo projetado, né, mano? Tudo projetado, imagina o cara comprar o imóvel, tem internet instaladinha, fibra ótica lá no ponto certo. Posicionado também Wi-Fi para cobrir a casa toda. Não certinho, precisa né? nem ligar pra AT Plus lá, até porque se precisar será moleza, porque o pessoal atende na hora ali, mas até isso já tá disponível lá pra pessoa. São algumas das inovações aí do mercado, coisas legais que estão acontecendo em Lages e região, e a gente agradece aí aos nossos parceiros por também nos ajudarem a construir essa possibilidade. Agradecimento também aos apoiadores, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital. Valeu, galera, boa semana pra todos. Valeu, galera, semana que vem tem mais aí. E segue o Pulso. É isso aí, na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.